A palavra de Deus, no livro de 1 Samuel, Bíblia Sagrada, capítulo de número 16, ali nos dá a visão, dentro do texto bíblico, sobre o profeta Samuel, Saul, Davi, e fala também sobre os anciões de Israel, fala também sobre a família de Jessé. A palavra de Deus nos revela ali que Saul ele veio desobedecendo a Deus. Deus então decide destituí-lo do reinado de Israel. Deus havia privilegiado Saul como rei, porém Saul começou a desobedecer a Deus, e Deus então tira ele do governo e diz para o profeta Samuel encher o vaso dele de azeite e ir à casa de um homem por nome de Jessé, que dentre os filhos de Jessé, Deus tinha o escolhido para governar Israel, o novo rei. A palavra de Deus nos revela nesse texto, nesse capítulo, que Samuel ele teme ir à casa de Jessé para ungir um novo rei, porque Saul, sabendo, iria matá-lo. Deus então diz para ele tomar das bezerras e sacrificar ao Senhor. Deus ele disse para o profeta Samuel não declarar que iria ungir um novo rei no lugar de Saul, mas para ele chamar Jessé e seus filhos para o sacrifício e ali estabelecer a unção de rei na vida do escolhido. Deus ali estava dando estratégia para o profeta Samuel, para Deus poder realizar o seu intento. Ou seja, Deus estava dando estratégia para o profeta ungir o escolhido de Deus e também livrar o profeta. A palavra de Deus ela nos revela que Samuel ele chega até aos anciões de Judá. E a Bíblia Sagrada nos revela que os anciões vieram tremendo até Samuel, dizendo se era de paz a vinda dele. Por quê? O rei Saul havia se desviado, o líder havia se desviado. Então imagine como que estava Israel nesse período. Se o líder está desgovernado, obviamente que os que estão abaixo, pode ser que nem todos, mas muitos, vão se corromper também, quando o líder está deturpado, corrompido. E os anciões, eles perguntam para o profeta Samuel se era de paz, e ele diz, sim, é de paz a minha vida, vim sacrificar ao Senhor. A palavra de Deus, ela nos revela que o profeta Samuel, ele vai até Jessé, e vai até a casa de Jessé. E a Bíblia Sagrada, ela nos revela ali que Jessé começa a passar os seus filhos diante do profeta Samuel. E Deus não havia escolhido os primeiros filhos ali que passaram diante do profeta Samuel, que foi Abinadab, Eliabe, Samá, Natanael, Ozem, Radai, estes o Senhor não havia escolhido, porém Deus havia escolhido o último deles, que é o famosíssimo Davi. Davi, ele era um pastor de ovelhas que vivia nos desertos, ali apacentando as ovelhas de seu pai, que nem era dele. Porém, veja bem, Jessé, ele não tinha uma visão sobre Davi ser rei. Por quê? Jessé nem chamou Davi para se apresentar ali juntamente com os primeiros filhos. Tanto que quando passa-se os 7 filhos de Jessé diante do profeta, o profeta fala, acabaram os seus jovens? Acabaram todos os seus filhos?
Ele faz uma pergunta, porque Davi não estava presente, Davi estava no valado, Davi estava no deserto, né? E veja bem, Davi é mandado chamar, Jessé manda chamar Davi, só que Jessé não tinha uma visão de um futuro de governo com Davi, por isso que ele nem foi chamado para se apresentar junto com seus filhos. Mas veja bem, a visão de Deus, ela está além da visão humana. A Bíblia Sagrada diz que a Bíblia Sagrada revela para nós esse texto, que quando Samuel vê o Eliabe, Samuel achou que era o escolhido do Senhor, e Deus falou para o profeta Samuel: não atente à aparência humana, à estatura, porque eu não vejo como vê o homem, eu olho para o coração. Então quer dizer, desde o primeiro filho de Jessé ao sétimo, os corações deles não estavam voltados a Deus. Porém Davi, no deserto com as suas ovelhas, Davi dizia assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Essa foi a diferença de Davi. Davi tinha um coração voltado para Deus. Davi, ele tinha os seus sentidos mentais, espiritual para Deus. Davi, ele era um homem de Deus realmente. Foi o que fez diferença na vida dele. Por quê? Quando chamam Davi, e Davi entra para dentro da casa de seu pai Jessé, quando o profeta Samuel olha para ele, Deus fala para o profeta Samuel: é esse daí, unge ele, porque esse aí mesmo é o rei, é o meu escolhido. Davi, como eu disse, ele era um jovem que o pai e até mesmo seus irmãos não tinham uma visão futura para com ele, ainda mais de rei, só que Deus tinha, porque Deus, ele vê além de nós seres humanos. Talvez tenha alguém passando uma situação de descarte, de desprezo, né? Aqui eu sei que tem, porque milhares de pessoas, muitas pessoas assistem os vídeos e tem se sentido menosprezada, deixada. Eu venho aqui te dar um conselho: se liga com Deus, fica com Deus, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ver a exaltação de Deus que vai vir para a sua vida. E a Bíblia Sagrada nos revela no texto, no capítulo 16 de 1 Samuel, no livro da Bíblia, que Davi foi ungido rei diante de seu pai e diante de seus irmãos. Deus o exaltou diante da sua família. Por quê? Porque Davi tinha um coração voltado para Deus. Todo aquele que tem os sentidos voltados para Deus, a mente, a alma, o espírito voltado para Deus, Deus exalta a vida desta pessoa. Deus exalta esta pessoa. Porque Deus, ele é relacionamento, como já disse, e Deus, ele ama se relacionar com os seres humanos que ele criou. Se você se voltar para Deus, se você continuar com Deus, Deus vai exaltar a tua vida também, vai mudar a tua história, certo? Davi foi escolhido porque ele tinha um íntimo voltado para Deus. O pai de Davi não tinha um futuro com ele grande. Para Jessé só ia ser mesmo pastor de ovelha ali, debaixo de sol, do deserto. Os irmãos de Davi também não tinham um projeto com ele nesse sentido. Porém Deus tinha, porque Davi tinha vida com Deus, Davi amava a Deus. E Deus, ele exalta aqueles que têm vida com ele. Deus exalta aqueles que amam a ele. Faça o mesmo, e Deus, ele vai abençoar muito a tua vida, ok? Obrigado pela atenção.